Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula, né? E hoje nós iremos estudar os divisores de um número natural e os critérios de divisibilidade. Então, pega o seu lápis, pega a sua borracha, pega o seu caderno e já fica aí preparado para fazer as anotações que você considerar importantes, tá? Antes de nós começarmos, como sempre, nós vamos revisar, recapitular o que a gente estudou na aula passada. Então vamos lá, na aula passada nós estudamos os múltiplos de um número natural, nós estudamos o menor múltiplo comum e estudamos situações problemas envolvendo os múltiplos. Então hoje a gente vai falar sobre os divisores de um número natural. Você deve estar se perguntando, mas o que são divisores de um número natural? Divisores, quando a gente vai analisar essa palavra divisores, a gente já lembra de uma operação matemática conhecida nossa, que é a divisão. Então, divisores tem a ver sim com divisão, certo? Vamos entender melhor essa ideia de divisores com essas divisões que está aqui na tela agora. A primeira divisão, certo? 48 dividido por 6, você pode perceber, observando o zero, que é uma divisão exata, tá? Próxima divisão. A próxima divisão, 58 dividido por 6, que dá 9 e resta 4, é uma divisão inexata, que a gente já estudou em aulas anteriores. O que é que essas divisões têm a ver com o conceito de divisores? Porque divisor de um número, certo? Quando eu falo em divisor, divisor tem a ver com aquele número que divide outro número, de modo que eu obtenha uma divisão exata. Então, o conjunto dos divisores de um número é um conjunto finito que representa que esses números dividem outros números, de modo que eu obtenha uma divisão exata. Então, perceba aqui que o 6 na primeira divisão, certo? Ele está dividindo 48 e eu estou obtendo uma divisão exata, né? Porque 8 vezes 6 dá 48. Então, 6 é divisor de 48. Diferente dessa divisão, 58 dividido por 6 dá 9, porque 9 vezes 6 é 54, que seria o resultado mais próximo de 58. E sobra 4. O 6, nesse caso aqui, ele não vai ser divisor de 58, por quê? Porque a nossa divisão aqui ela é inexata, sobra resto, tá? Então, como ela não é exata, o 6 não pode ser considerado um divisor de 58, ok? Continuando, nessa próxima divisão, é uma divisão, você pode perceber aí, exata. Então, 65 dividido por 5 vai dar 13, certo? Como é uma divisão exata, o que eu posso concluir? Que o 5 é divisor de 65. Próxima divisão. Na próxima divisão, eu tenho 25 dividido por 4. Vai dar 6, o número mais próximo, né? Porque 6 vezes 4 é 24. Vai sobrar 1. Então, perceba que como sobra esse resto, eu não posso considerar que 4 é divisor de 25. Porque quando eu divido 25 por 4, a divisão não é exata. Vai sobrar resto. Então, divisor de um número, recapitulando o que a gente falou, a ideia de divisor de um número é aquele número que divide outro número, de modo que eu obtenho uma divisão exata. Vamos prosseguir. Agora vamos treinar, né? Vamos exercitar os divisores de um número natural. Quero saber agora os divisores, quais são os divisores de 8 e quais são os divisores de 10. Quando nos múltiplos a gente realiza multiplicações para encontrar os resultados das multiplicações, que são os múltiplos, nos divisores nós vamos pensar em divisões. Como assim, professora? Para eu saber os divisores de 8, eu tenho que pensar o 8. Eu posso dividir o 8 por 1? 1. É divisor de 8? Sim, porque se eu dividir 8 por 1, eu vou obter o quê? 8. Então, o 1 é divisor de 8. Agora, por que eu não comecei por 0? Porque a gente não tem como dividir um número por 0. Então, perceba que a gente, nesse caso aqui, começa por 1. Então, 1 é divisor de 8. O 2, será que o 2 é divisor de 8? Nós estamos seguindo, né, a sequência do conjunto dos números naturais. 2 é divisor de 8 porque se eu dividir 8 por 2, eu vou obter 4, uma divisão exata. Então, 2 é divisor de 8. O 3, será que o 3 é divisor de 8? Aí você tem que lembrar da tabuada do 3, certo? Há algum número
que multiplicado por 3 dá 8? Não dá. Então, não tem como eu dividir 8 por 3. Então, logo, o 3, ele não é divisor de 8, porque não dá uma divisão exata. O 4 é? Sim, porque 8 dividido por 4 vai dar 2. O 5 é? Tem algum número na tabuada do 5 que multiplicado por ele vai dar 8? Não tem. Então, 5 não é. O 6 também não é. O 7 também não é. Agora, o 8, sim. O 8 é um divisor dele mesmo, porque se eu dividir 8 por 8, eu vou obter 1. Então, eu vou obter uma divisão exata. Então, aqui estão os divisores de 8. Perceba que os divisores, eles são um conjunto de números finitos, diferente dos múltiplos, ou seja, eles têm fim. Percebam que a gente vai começar sempre com o 1, né? O 1 vai ser o divisor universal, certo? E o último divisor vai ser o próprio número. Então, vamos agora encontrar os divisores de 10, seguindo esse mesmo raciocínio. Vamos encontrar os números que podem dividir 10, de modo que eu obtenha uma divisão exata. Começando pelo 1, sim, 1 é divisor universal, certo? O 2 é divisor de 10, sim, porque se eu dividir 10 por 2, eu vou obter 5, uma divisão exata, certo? O 3 aí você tem que pensar na tabuada do 3. Qual o número que multiplicado por 3 vai dar 10? Não tem, então 3 não é. O 4 também não. O 5, qual o número multiplicado por 5 vai dar 10? 2. Então, dá para dividir 10 por 5? Dá, porque 10 dividido por 5 dá 2. Então, 5, ele é divisor de 10. O 6, dá para eu dividir 10 por 6 e obter uma divisão exata? Não dá. 7, também não dá. 8, também não dá. 9, também não dá. Então, nós temos aqui o próprio 10, que vai ser divisor dele mesmo. Então, percebam que aqui esse conjunto de divisores é um conjunto finito, ou seja, ele não é infinito, ele tem fim, certo? E percebam que os divisores de um número sempre vão terminar pelos próprios números, né? Uma das características dos divisores quando a gente vai calculá-los, tá? Vamos prosseguir. Prosseguindo agora, a gente tem o 5 e o 15. Vamos encontrar os divisores desses números. Vamos lá, o 5, o 1 sempre entra, né? Dá para dividir 5 por 1. O 2 vai entrar? Não vai, não tem como eu dividir 5 por 2 e ter uma divisão exata. O 3 vai entrar? Também não. O 4 vai entrar? Também não. E o 5? O 5 vai entrar, ele mesmo. E aí eu não vou continuar, obviamente, porque se eu continuar 5 por 6, eu vou ter uma divisão inexata. Então, os divisores vão sempre terminar neles mesmos, tá? Vamos agora para o 15. O 15 e o 1 vai entrar, né? 1 é divisor de 15. Outro divisor de 15, o 2 é divisor de 15? Não. Lembra da tabuada de 2. O 3 é divisor de 15? Sim. Dá para eu dividir 15 por 3 porque eu obtenho 5. O 4 é divisor de 15? Não é. O 5 é divisor de 15? Sim, porque 15 dividido por 5 vai dar 3, uma divisão exata. 6 não é. O 7 também não é, nem o 8, nem o 9, nem o 10, nem o 11, nem o 12, nem o 13, nem o 14. Então, eu vou terminar em qual número? Nele mesmo, no 15, porque 15 dividido por 15 vai dar 1, certo? Agora, uma característica importante que eu quero chamar a atenção de vocês para esses divisores, no caso aqui, para os divisores de 5, percebam que ele só tem 2 divisores, certo? O 1 e ele próprio. Quando eu tenho, certo, um número que tem como divisores o 1 e ele mesmo, ele próprio, esse número vai ser chamado de número primo, certo? E o outro número, nesse caso 15, que tiver mais de 2 divisores, ele também vai receber um nome, ele vai se chamar número composto, ok? Vamos prosseguir. Agora a gente vai estudar os critérios de divisibilidade, né? Mas o que é isso? Você deve estar pensando. Divisibilidade vem de divisão. Então, que critérios são esses? Nada mais são do que regras que você pode utilizar para facilitar o cálculo de divisão. Hoje a gente vai estudar algumas delas, tá? Se liga aqui na tela. Trouxe para vocês uma situação problema, certo? Vamos lê-la e tentar
resolvê-las sem armar e efetuar o cálculo utilizando os critérios de divisibilidade, ou seja, vocês vão aprender hoje, certo? Alguns desses critérios que vão facilitar na resolução dessa situação problema, de algumas que a gente vai trazer aqui para vocês. Paulo deseja distribuir igualmente o valor de R$ 1.764 entre seus 2 filhos. É possível ele realizar a divisão de modo que os 2 filhos fiquem com a mesma quantidade? Para eu saber, você deve estar pensando, né? Eu preciso realizar uma divisão. 1.764 por 2, tá? Mas os critérios de divisibilidade, eles vão nos ajudar. Por quê? Porque todo número que é par, ele pode ser dividido por 2, ou seja, ele é divisível por 2. Então, se você observar o número 1764, ele é um número par. E como é que eu sei que ele é um número par? Basta você observar o algarismo que está na ordem das unidades, ó. O 4. O 4 é um algarismo par, logo todo número vai ser par. Então, para você não fazer cálculo e já dar a resposta a essa situação problema, certo? Você precisa lembrar dessa regrinha, que todo número par é divisível por 2. Logo, dá sim para fazer essa divisão e os 2 receberem a mesma quantia. Vamos para o próximo critério, para a próxima regra. Bom, a gente traz a mesma situação problema e digamos que agora, né, vamos supor que Paulo tenha 3 filhos. Vai dar para dividir os R$ 1.764 entre os 3 filhos de modo que cada um receba a mesma quantidade? Sem fazer cálculo, eu tenho como saber isso, saber essa resposta. Como? Basta eu observar, certo, os algarismos que compõem esse número, 1764. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso considerar esses algarismos e somá-los, tá? E aí, se o resultado for um múltiplo de 3, isso quer dizer que esse número vai ser, sim, divisível por 3. Ou seja, eu vou poder dividir ele por 3, de modo que eu obtenha uma divisão exata. Então, vamos conferir? Vamos lá, a gente vai somar aqui, ó, os valores absolutos, né? 1 mais 7 mais 6 mais 4 vai dar 18. 18 é um múltiplo de 3? Sim, porque 3 vezes 6 dá 18. Logo, essa divisão vai ser possível ele realizar essa distribuição do dinheiro de maneira igual, né? Vamos para a próxima. Então, aqui tem o resumo da regra de 3. Da regra, na verdade, do critério de divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos que formam o número for múltiplo de 3. Vamos para a próxima. A próxima regra, certo, é a regra do 5, é o critério de divisibilidade por 5. Um número pode ser divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. Então, digamos que nessa situação problema anterior, certo, Paulo tivesse 5 filhos, tá, ó, ele tivesse 5 filhos, ele poderia realizar a divisão? Não, por quê? Porque o número 1764, ele não termina em 0 ou 5, então não seria possível realizar a divisão por 5, certo? E o próximo critério, a próxima regra, é o critério de divisibilidade por 6. Vamos lá, vamos supor que Paulo deseja distribuir a mesma quantidade entre 6 filhos. Será possível ele fazer a divisão? Como é que eu vou poder saber sem fazer o cálculo? O critério de divisibilidade por 6 nos diz que eu posso dividir um número por 6 se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, certo? Então, a gente acabou de verificar que 1764 é divisível por 2, porque ele é par. E acabamos de verificar também que 1764 é divisível por 3, porque a gente somou, certo, os valores absolutos dos seus algarismos e obtemos um número que é múltiplo de 3. Logo, ele vai ser sim divisível por 6, tá? Então, essa regra nos diz que um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3, ok? Vamos prosseguir. Agora, por 10, se eu quiser saber
quando um número é divisível por 10, tá? Digamos que agora Paulo quer distribuir essa quantia entre 10 pessoas da sua família, né? Será se cada pessoa vai receber a mesma quantidade? Como é que eu posso saber sem fazer a conta? Mais uma vez, as regras de divisibilidade vão nos ajudar. Um número, ele só é divisível por 10 quando ele terminar em 0. Então, vamos analisar o número 1764. Ele termina em 0? Não termina. Então, não é divisível por 10, tá? Então, para eu saber se um número é divisível por 10, basta eu observar se ele termina em 0. Se ele terminar, ele vai ser divisível por 10, ok? Então, galera, vamos praticar agora tudo que a gente falou sobre critérios de divisibilidade. Observe os números e identifique o número que é divisível por 2, por 3 e 10 simultaneamente. Simultaneamente significa ao mesmo tempo, tá? Então, vamos analisar cada número. 501. 501, vamos lá. Ele é divisível por 2? Quando o número é divisível por 2? Quando ele é par. Vamos olhar aqui o 501 e ver o algarismo que ocupa a ordem das unidades. É o 1. Então, esse número é par? Não é. Então, ele não é divisível por 2, tá? Então, se ele não é divisível por 2, é óbvio que ele não vai atender ao que está pedindo aqui na questão, que quer que o número seja divisível por 2, por 3 e por 10 ao mesmo tempo. Então, a gente já desconsidera o 501. Mas se a gente quiser saber, só por curiosidade, se esse número é divisível por 3, bastava eu somar os valores absolutos, ó. 5 mais 0 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 6. 6 é múltiplo de 3, então seria divisível por 6, mas não é por 2, então não se aplica ao que está sendo pedido pela questão. Vamos para o segundo número. Segundo número, certo? Que 5.418. Esse número é divisível por 2? Sim, a gente observa que na ordem das unidades tem um algarismo 8, é um algarismo par. Logo, o número é um número par, então ele é divisível por 2. Esse número, ele é divisível por 3? Para a gente saber, nós precisamos somar os valores absolutos de cada algarismo. Então, vamos lá. 5 mais 4 dá 9. 9 mais 1, 10. 10 mais 8, 18. Então, sim, ele é divisível por 3, porque a soma desses algarismos aqui deu um múltiplo de 3. 18 é múltiplo de 3. Então, é por 3. Agora, a gente precisa saber se é por 10, porque eu tenho que escolher aqui um único número que seja divisível por esses 3 ao mesmo tempo. É por 10? Não é, porque ele não termina em 0, como a gente acabou de estudar, que o número só pode ser divisível por 10 se ele terminar em 0. Vamos para o próximo número, 4.830. É divisível por 2? Sim, porque ele é par. É divisível por 3? Eu preciso fazer a soma dos seus algarismos, né? Vamos lá, 4 mais 8, 12. 12 mais 3, 15. Mais 0 vai dar 15. Então, ele é divisível por 3? Sim, porque 15 é um múltiplo de 3. Então, ele é divisível por 10 também? Sim, porque ele termina em 0. Ó, perceba esse detalhe. Logo, a resposta dessa questão é o número 4.830. Ele é que é um número que vai ser divisível por esses 3 ao mesmo tempo, ok? Então, agora eu vou deixar um desafio para você resolver em casa. E depois a gente retomar essa questão e as outras que você tem feito em casa numa próxima aula para a gente revisar também esses conteúdos, resolvendo questões. Olha só, o cadeado da bicicleta de Pedro é aberto por meio de uma senha. Leia a dica e descubra qual é o cadeado que está com a senha correta. O que a dica diz, tá? Que a senha é um número divisível por 2, por 3 e por 5 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Na questão anterior, a dica, no caso a questão, queria o número que fosse divisível por 2, por 3 e por 10, aqui é por 5. Então, o que é que você precisa fazer? Analisar todos esses números de acordo com os critérios de divisibilidade que a gente estudou hoje para encontrar a resposta correta. Ok? Então, agora nós vamos recapitular o que nós estudamos nessa aula, tá? E vamos encerrar a nossa aula de hoje. Só para a gente não perder
certo? Essa informação da memória, nós estudamos os divisores de um número natural, nós estudamos os critérios de divisibilidade e estudamos situações, problemas envolvendo divisibilidade. Então, eu espero que você tenha aproveitado, tenha prestado atenção nessa aula, faça o desafio em casa, que eu espero você na próxima aula. Até lá!